Quando alguém pensa em medicina, geralmente pensa em salvar vidas, propósito, realização. Mas existe algo constante na profissão que quase nunca entra na decisão: o contato direto com a dor humana. Medicina não é sobre curar, é sobre estar presente quando alguém está vulnerável. É lidar com incerteza, com a frustração, com os limites. E entender isso, antes de escolher, não tira o brilho da profissão, da profundidade à decisão. Eu sou José Ricardo Scalise, sou médico, especialista em medicina de família e comunidade e coordenador do curso de medicina da Uniderp de Ponta Porã. Acompanho estudantes que descobrem que a formação médica exige muito preparo técnico e também muito preparo emocional. E eu sou Angélica Ertel, eu sou atriz, especialista em voz profissional e atualmente curso fonoaudiologia. E hoje a gente vai falar de um tema que geralmente não aparece ali quando alguém decide prestar o vestibular, que é a saúde emocional na medicina. Essa parte emocional. Olá, tudo bem, doutor? Scalise, eu queria te perguntar que quando a gente fala assim, contato com a dor, o que a gente está querendo exatamente dizer isso quando a gente fala na formação médica? Na medicina, a gente vai estar em contato com todo o desenvolvimento das fases de vida da pessoa. Principalmente na minha área, né, de atuação, que é a medicina de família. E a gente vai vivenciar situações bem adversas, né? Para cada um entende uma situação de um jeito diferente. Eu já tive que dar, por exemplo, boas notícias, que para mim era uma notícia boa, né? Olha, você está grávida. Para aquela pessoa, nem sempre foi, nem para todos os meus pacientes foi uma boa notícia, porque não era o momento em que esperava, né? Às vezes a gente planejado, né? Não era planejado. Ou às vezes a gente precisa estar de frente com um retorno com algum exame desfavorável e a gente vai ter que realmente virar para essa pessoa e falar assim: olha, estamos frente a uma situação em que nós vamos precisar de algumas intervenções e às vezes a gente tem que chegar e dar uma notícia assim: bom, a nossa situação técnica mais ou menos chega até aqui, né? Óbvio que não é assim, né? Mas a nossa limitação técnica é aqui. Agora nós vamos estar junto pro que der e vier. Que é os cuidados paliativos, né? Que são cuidados paliativos, então a gente tem que estar... a gente lida com isso em todos os momentos, em pessoas, em todas as fases, né? Tem que dar, às vezes, notícia ruim para uma mãe de uma situação de uma doença. A gente está deparado com... As pessoas nos procuram porque estão com algum desconforto, com alguma dor, né? Algumas coisas a gente consegue resolver de forma ótima e resolver isso de vez. E, infelizmente, algumas vezes a gente não está... A medicina tem limitação. E, às vezes, a gente está deparado com uma situação que não vai ter o desfecho que a gente, às vezes, espera ou que a gente gostaria. E quando a gente pensa, assim, nos primeiros momentos que o estudante está ali na formação, que horas que você acha que ele percebe que está lidando com algo emocionalmente muito intenso? Quando ele se permite se envolver. Né? Isso pode acontecer na primeira vez que ele se depara com um paciente, mas se ele se permite se envolver, né, emocionalmente e tecnicamente, né, quando ele se permite, ele vai estar de frente a essa situação. Porque, como eu falei, a gente pode estar de frente a uma situação que possa ser desfavorável, até numa notícia que pra gente é boa. Sim. Né? Mas se você usa de empatia e se coloca no lugar do outro e entende a visão do outro, né? Quando você se permite se envolver emocionalmente, você vai vivenciar o que é essa dor também do outro. E esse se envolver, você acha que existe um distanciamento, é diferente de se apegar? Porque às vezes a pessoa se apega, né? Sim. Tanto o paciente ao médico, que é o médico ao paciente. Isso acontece e acontece com frequência, né? São situações... Sim. Tem pessoas com quem a gente se aproxima e realmente a gente tem um apego diferente, né? Óbvio que a gente vai desenvolver algumas habilidades, né? De realmente ter a empatia, de se envolver nessa situação. Mas a gente precisa também aprender a como não superar pra gente mesmo e como ajudar o paciente a também desenvolver e superar essa situação.
Ah, legal. E você acha, assim, que esse choque inicial, quando a gente fala, né, da questão emocional intensa, costuma mudar a forma como o aluno vai enxergar a profissão? Nessa carreira acadêmica, principalmente, né, onde tem já esse contato inicial com o paciente ali, você acha que muda de alguma maneira isso? Não pode, para alguns, às vezes, é um baque, né? Às vezes é uma situação que pega, né? Porque você vai se enfrentar com situações de perdas, de morte, de limitação técnica, né? Que é o que às vezes a medicina nos depara. Eu, na minha vida profissional, né, tive algumas situações de perdas, tanto na graduação, mas aí fui trabalhando isso, fui tendo situações mais intensas, principalmente na pós-graduação, né? E foi um momento bastante oportuno porque a gente teve oportunidades, momentos interessantes de trabalhar isso, né? Na minha especialização, eu trabalhava cuidando também de acamados, né? E invariavelmente, né, a gente não pode se esquecer, né? Nós somos seres vivos, a gente nasce, cresce, se reproduz e a gente morre também. Sim. Faz parte do nosso processo. E a gente tem que entender que isso também é natural, né? Nós não vamos viver para sempre, né? É a certeza da nossa vida, É a certeza, né? da nossa vida, mas a gente fica, nem sempre lida ou trabalha com isso, né? E a gente fica na expectativa de, bom, isso nunca vai acontecer comigo, isso é muito, um pensamento normalmente muito jovem, né? Que a gente fala, né? De ser o vida louca. É o pensamento de super-herói, né? Mas não é? Isso acontece com os outros, não acontece. A gente faz coisas que a gente não pensa em risco de vida, né? Mas a gente tem que entender que isso faz parte. E quando a gente tem essa maturidade de entender que também a morte pode fazer parte, né? Isso torna o processo todo mais suave, né? Quando a gente sabe o que está acontecendo, sabe o que está por vir, a gente consegue lidar com isso de uma forma mais estruturada. Se a gente tem muito medo, muitas incertezas, né? Isso vai nos deixando mais instáveis. E aí a gente tem momentos muito interessantes e muito oportunos na graduação. Então, desde o momento em que o acadêmico começa a enfrentar ou lidar com essas situações, né, isso já é rotina de se trabalhar desde o início. Né? De ouvir, de acolher, né? De discutir, de conversar sobre isso com os alunos, né? Porque eles estão em processo de formação e eles precisam uma consciência disso, de uma consciência, né? Um amadurecimento de como que disso tudo, né? Das perdas, da morte, né? Isso a gente vai desenvolvendo e vai amadurecendo, né? Como eu falei, eu cuido de pessoas em todas as idades, né? E eu cuido de muitas pessoas em idades terminais e cuidados paliativos. E meus pacientes acabam evoluindo para a morte. Sim. Mas é muito interessante porque eu, várias vezes, já fui convidado, inclusive, para ir nos velórios, né? Na primeira vez eu falei assim, que estranho. Né? Mas aí o marido, né, o viúvo, falou assim: o senhor me ajudou a cuidar dela neste final, o senhor cuidou dela com tudo que a gente pôde, é o nosso momento de despedida final. Encerrar o ciclo, né? De encerrar o ciclo. Talvez aquilo fosse até bom para você, né, enquanto médico. Foi muito importante para que eu realmente pudesse também ter o meu momento de despedida. Sim. Né? E isso não aconteceu uma única vez, né? Eu já fui, né? Falei assim, poxa vida, né? Os seus pacientes morrem, você vai pro velório? Sim. As pessoas, como eu falei no início, elas também, nós fizeram parte da tua vida, da tua história. E eu tive a felicidade de ter um momento de despedida. Sim. E de poder realmente encerrar o ciclo. Porque, é importante, né? E é interessante que mesmo a pessoa morrendo, a família faz questão. Por quê? Porque uma coisa é a pessoa trabalhar também com a família, né, da situação da finitude. Sim. Né? Então eu já fui preparando todo mundo que cuidava, toda a família, os filhos, para essa situação. Né? E quando você trabalha isso, quando você tem isso bem certo e o entendimento de que isso vai acontecer, e quando você está estruturado para isso, e quando você prepara
o outro, isso fica tão natural que as pessoas fazem questão de estar junto até para se despedir. Sim. Né? Como a gente trabalhou no episódio anterior, ninguém nasce pronto para isso. Sim. Né? Isso são treinamentos, são habilidades, são vivências que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Sim, né? E isso que você falou de encerrar ciclos é muito importante, né? Porque a gente precisa amarrar, dar um ponto final para as coisas. É importante isso. E às vezes eu acho que acontece desse peso ficar no aluno é quando ele não se liberta, né? Entende que o paciente precisa ir. Sim. Aquele ciclo precisa encerrar e ele precisa retomar consciência, né, ter essas habilidades emocionais para que ele atenda o próximo paciente. E que isso não seja uma frustração. Né? Sim. A gente tem que entender que a gente tem as nossas limitações técnicas, né? E que você não se sinta frustrado porque você não fez. Você tem que entender que você fez tudo o que é possível, né? Sim. E que realmente, também, a gente não pode esquecer, as pessoas morrem, né? O que não pode acontecer é ela vir a falecer por uma causa nossa. Claro. Com certeza. Aí é outro assunto. Outro assunto, né? É outro assunto. Mas as pessoas Sim. morrem. E a gente tem que estar estruturado para lidar com isso e para que tenha todo o conforto para cuidar de quem está nesse processo de finitude e também cuidar da família que fica, né? E fazê-los entender que, sim, são momentos de finitude. Que é a simpatia, né, que você falou. E aí eu te pergunto aqui, você acha que a empatia ela é fundamental na medicina? A gente falou um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar mais. O que seria nessa empatia e como manter ela ao longo, né, desse processo e começar a absorver emocionalmente tudo que acontece na profissão de negativo, né? É essencial que a gente tenha um controle emocional em qualquer área que você vá atuar, né? Mesmo, por exemplo, num pronto-socorro, a pessoa chega numa situação de desespero, tá? Você não pode se desesperar junto. É diferente de atuar no consultório, né? Onde você meio que domina o ambiente, né? Não, no pronto-socorro a gente faz treinamentos de urgência. E aí a gente tem que estar estruturado porque as pessoas né? vão chegar nessa situação de adrenalina e você tem que falar assim, tá bom, perfeito, entendi, realmente eu preciso de ações imediatas. Você não pode entrar naquilo. Né? Eu preciso de ações imediatas. Então agora, o familiar, sem o da licença, agora é a hora de a gente fazer diversos procedimentos técnicos para que a gente possa, né, e não entrar na mesma situação de desespero. Né? Semelhante quando a gente está nessa situação de finitude. Se você... não que você não vá se envolver com o sofrimento, mas você precisa entender e estar estruturado, então você precisa de um controle emocional, de uma estrutura emocional para entender tudo o que está acontecendo, absorver a situação de todos e realmente ajudar a construir um caminho mais saudável para todo mundo nessa situação, né? Tanto para o paciente quanto para toda a família. Para que a gente possa ter esse controle, eu acho essencial, primeiro a gente precisa conversar sobre isso, trabalhar, desenvolver, né, conversar com outras pessoas, com outras experiências, e a gente também precisa ter um tempo próprio para que a gente possa refletir, digerir, né, tudo isso, né, colocar as coisas, suas caixinhas nos seus lugares, né, deixar amadurecer isso para que a gente possa realmente lidar com isso sem se envolvendo, sendo empático, aquilo, né? Mas não carregar esse sofrimento. Sim. Né? Aprender a negociar, né? Gerar, não é ignorar o que sentiu, mas negociar, porque senão acumula, né? Essas coisas vão acumulando. A gente tem que se envolver, mas a gente tem que ter estrutura para enfrentar tudo isso. Para cortar esse laço, né? E quais são os sinais, assim, de que esse envolvimento está deixando de ser saudável, né? Que a gente está falando desse envolvimento com o paciente e está virando uma sobrecarga, ou seja, não cortou o laço, aconteceu, não refletiu, não teve esse tempo próprio que você falou. Quando você percebe que você está tendo algumas alterações de comportamento, quando você está ficando assim, extremamente irritado, frustrado com algumas coisas, né? Ou quando a gente entra num looping emocional, né? Em que você fica remoendo ou revivendo aquela situação, né? Isso quer dizer que não foi bem trabalhado e que você está carregando essa dor, né? Uma coisa é a gente aprender
com isso e dar sequência, né? É como amar, é como se envolver, né? A gente só vive, né? Quem ama, pra valer, né? A gente só vive uma vez, mas a gente precisa se envolver, né? Para que a gente possa... mas aí, sei lá, encerrou, né? Teve alguma situação... ficar só remoendo a mágoa não ajuda. Ajuda a gente a aprender e falar assim, bom, me conheci, aprendi a entender essa situação e dou sequência. O famoso aprender no amor e na dor, né? Exato. A gente trabalha muito disso com perdas, né? Quando a gente se depara com perda de alguém na família, né? Às vezes a pessoa fica angustiada e diz assim, será que eu vou esquecer? Não vai esquecer. A gente não vai esquecer quem amou, né? Não. A gente vai guardar as coisas boas e dar sequência na nossa vida, porque a nossa vida continua. Porque te forma, né? As experiências vão te formando, né? Exatamente. Te forma, como eu brinquei ali, né? Aprendendo amor e na dor, mas é uma forma de experiência, né? Isso vai te formando. E aí, pensando em estratégias, assim, na prática, que atitudes a gente podia falar para os estudantes, né? Manter o equilíbrio ao longo da formação. Eu acho que uma que eu posso dizer que você citou, assim, com uma outra palavra, mas eu acho que talvez seja uma das, que é o autoconhecimento, né? Sim. Que você falou aqui como a percepção, a alteração de comportamento, né? Mas perceber isso, acho que é uma estratégia importante, né? O essencial para que a gente possa ter o nosso equilíbrio, primeiro é se conhecer, né? A gente precisa trabalhar com isso e é essencial que a gente vá estruturando isso e vá amadurecendo, vai crescendo, né? É importante que a gente nunca deixe de ter a nossa identidade. Né? Então eu vejo muitos alunos que entram para a faculdade e aí foca estudo. Então vai bioquímica, fisiologia. Esquece do lazer, né? Esquece de quem era. Sim. Né? Então é essencial que, eu adoro música e toco piano. Sim. Não deixe de tocar música e de ouvir música, né? De ouvir música e de tocar piano, né? Eu já peguei alunos que eram até atleta olímpico. Não vai deixar. Como é que você vai deixar de ser você para vir para medicina, né? Então, se você tem esse tempo seu, isso te ajuda muito a te estruturar e ter os seus momentos de escape, né? E de não perder a sua identidade, né? E excepcionalmente até levaram isso também para a tua vida profissional, né? O que é muito bom, né? Por exemplo, trabalhar com música. Não, né? eu sou do teatro e eu tenho muitos amigos atores médicos, que são médicos e fazem o teatro ali como uma profissão paralela, né? Que a gente fala, porque uma hora se encanta pela arte. Ontem eu estava dançando flamenco, era até às 10 horas da noite e uma das minhas colegas é obstetra. Ela só não vai na aula quando o paciente aí resolve nascer antes da hora, ela fala. Hoje eu vou faltar que ele resolveu vir para o mundo antes da hora. Mas isso que você falou é super importante. Eu observo muito a postura desses colegas médicos ali a arte, ela dá porque para mim ela é a profissão, né? Ela é a minha profissão, eu sou atriz, mas para eles ela é um divertimento. É um momento relax. Porque ela cura também essas outras dores, né? Porque a gente não tá falando só da cura física, né? Mas essa é uma cura emocional, é um processo de brincar de ser criança novamente. Então, acho que a arte ela pode entrar nesse lugar aí. Muito e isso importante. É essencial, né? Na psiquiatria a gente trabalhava também com teatro. Esporte também, né? Não, na psiquiatria a gente trabalhava com teatro mesmo. Com teatro? Que legal. Porque é o momento de você ser o outro, ser outro, né? Fazer encenações, né? Que a gente faz até na própria formação ali, né? Isso é essencial. Simulações de casos, né? Que faz. E deixar, para que a gente realmente não perca a nossa identidade. Né? Se você foca só em trabalho, no que for, né? E perde sua identidade, isso vai te prejudicando, e isso é algo que vai te atrapalhar nesse equilíbrio emocional que é essencial para a formação médica, de realmente trabalhar com a situação do outro. E aí, pensando assim um pouquinho antes mesmo de entrar na faculdade, né? Como é que alguém pode começar a desenvolver essa maturidade emocional? A gente falou do autoconhecimento, mas eu acho que esse autoconhecimento, ele não é só eu sei quem eu sou, mas eu sei quem eu sou dependendo do lugar onde eu estou. Porque a gente muda de acordo com o ambiente, né? A gente é mutante. Então, como é que o estudante pode, na sua visão, assim, desenvolver essa maturidade? Porque hoje acho que estão entrando mais jovens na faculdade, né? Cada vez mais novos. O que eu vejo
De idade, isso sempre mais ou menos aconteceu, né? Assim? De ter sempre um ou outro que ainda não fez 18 anos, né? É muito jovem, né? Eu me formei com 20 anos na faculdade. Eu já tinha os 18, eu me formei com 23, uma graduação porque é um pouquinho maior mais a extensa. formação, sim. Mas eu sempre tive colegas que fizeram 18 anos lá, mas tive colegas que entraram na segunda graduação, tive alunos que eram bem mais velhos do que eu. Mas para que a gente possa desenvolver, e a gente tem visto, infelizmente, isso muito deles serem muito imaturos emocionalmente, né? A gente tem visto isso mais repetido nessas gerações mais novas, de muita maturidade emocional. E eu acho que o segredo é realmente começar a desenvolver essa maturidade, né, em algum momento. Um pouco da linha de quem ama educa, né? Sim, de trabalhar com algumas frustrações em alguns momentos em casa. Então, negociar com elas, né? Sim, e amadurecer, sim. Né? Se desenvolver sobre isso é essencial. Então, a gente começar a trabalhar isso já, se conseguir já desde a infância, oportuno, né? Mas em algum momento a gente precisa começar a trabalhar desenvolver essa maturidade emocional também. Essa frustração que você falou é muito importante mesmo. E, assim, que atitudes e experiências você acha que podem ajudar esse aluno, essa pessoa, entender melhor como ela lida, né, com a frustração, com essa responsabilidade e também com o sofrimento, porque são questões diferentes, né? A frustração, às vezes, te trava, né, te paralisa. A responsabilidade, às vezes, te coloca pra frente. Você ter responsabilidade, você vai agindo. E o sofrimento, às vezes, te faz desistir da profissão, porque você não negocia muito bem. Como é que você pode falar aí a tua experiência com relação a esses 3 elementos que são bem distintos, mas que aparecem ao longo da formação? Para isso a gente precisa ter vivência pessoal, né? Como a gente falou há pouco, né? Assim, para viver a gente tem que amar, né? Então, assim, se você vive para valer com intensidade, se você se aprofunda nas suas emoções, isso te ajuda, né? Vai ter frustrações? Sim, vão ter frustrações, mas só vai ter frustração quem se envolve, né? Se você não se envolve, você fica blindado na sua, tá tudo bem no seu cantinho, né? Não arrisca na sua zona de conforto, e aí não evolui. Então, para evoluir, a gente precisa se envolver. Então, as vivências pessoais, isso vai te ajudar a estruturar as frustrações. Pessoais, né? Então, é como se, assim, o estudante que entrou com 17 anos na faculdade está há 6 meses na faculdade. Ele não tem 6 meses de experiência. Ele tem 17 anos e 6 meses de experiência. É isso? De vida pessoal. Exatamente. De vida pessoal, porque é a experiência da vida pessoal. Já se frustrou na vida, né? Tá certo que eu tive pessoas com muito mais idade que não tinham a mesma maturidade emocional, né? Isso acontece. Sim. Mas a vivência pessoal, a maturidade emocional, isso sim vai contribuir muito. Óbvio que na graduação a gente vai trabalhando isso. A gente vai ajudando, né? Como a gente vai trabalhar a orientação das perdas, a gente vai trabalhar como lidar com isso, né? Todo esse desenvolvimento. Mas muito disso também pode vir dessa parte de desenvolvimento de maturidade emocional própria. E quando aquele estudante fala assim: eu não sei se eu me sinto totalmente preparado hoje, significa que ele não deve nem tentar? Ou significa que ele pode começar a se preparar? Ele precisa começar, né? Se ele não está preparado, bom, então a gente vai começar com a base, né? Eu falei que a gente tem que começar vivendo, amando, perdendo, vivenciando lutos, perdas, né? Se você já teve a experiência de vivenciar uma perda antes, você já tem alguma bagagem emocional ali que vai te ajudar em como desenvolver, como trabalhar com isso, né? Tem várias situações que você pode fazer na sua vida que vão te ajudar a trabalhar isso tudo, né? Como eu te falei, se envolvendo, né, nas vivências de casa, né? Eu sempre acho que é interessante a gente viver experiências novas, né? Na faculdade eu tive a oportunidade de ir para outros intercâmbios pelo país. Na verdade, eu fui fazer ações. Não, acabei não fazendo intercâmbio internacional, sim, assim. Mas outras culturas, né? Fui do Pará, fui para Tocantins, fui para outras situações, trabalhei em situações bastante adversas, mas o pessoal hoje tem muita situação de possibilidade, né, de fazer intercâmbios. O mundo ficou menorzinho hoje em dia, é muito mais fácil. Na minha época era complexo viajar para fora, né? Sim.
Não vou nem falar sobre Sim. como que era a comunicação, Claro. né? Mas se você tiver a oportunidade, por exemplo, uma vivência de um intercâmbio, você vai estar fora da sua zona de conforto, né? Claro. Você vai aprender situações novas, vivências novas, né? Aham. Novas realidades, culturas diferentes. Isso vai te ajudar a ter uma bagagem emocional bacana para você enfrentar as situações que serão vivenciadas na graduação. Então, se envolver, viver, né? Com todas as situações, é uma situação que a gente às vezes vê, por exemplo, em morte, né? Antigamente, os velórios eram feitos dentro de casa. Né? Eu já tive pacientes que foram velados na sala, né? Com o passar do tempo, as pessoas foram se afastando disso e tendo medo até de ir em velório, de se despedir das pessoas. Mas é uma perda muito grande, porque afinal de contas a gente precisa desse momento de despedida e de aprender a entender e vivenciar também a perda e a morte. Então, a gente se afastar disso, e a gente tem visto muito disso durante a medicina, das pessoas, ela tá ruim, tá ficando ruim, então leva pro hospital, porque aí então interna, entuba, né? Sim. E aí afasta a pessoa do convívio com a família, né? E às vezes tem situações de finitude em que o melhor lugar para estar é próximo de quem a gente ama, Claro. próximo da família. Então, viver tudo isso te ajuda a estruturar para que você possa trabalhar e enfrentar isso muito bem durante toda a vida acadêmica e a vida profissional depois. Muito importante isso que você falou mesmo. Sobre vivência e sobre estar vivendo tudo aquilo ali no seu sentido, que a gente não vai só passar por coisas boas, a gente vai passar por coisas ruins. E viver as etapas te evoluem e fazem você entender e valorizar a vida muito mais. Sim, porque aí você tem um significado diferente. Né? Quando você se envolve, você dá um sentido diferente a tudo isso, né? Tudo tem mais peso. Então isso realmente é essencial. A gente vai se encaminhando então aqui para o final. Foi um prazer imenso estar com você de novo aqui. Esse assunto é um assunto realmente mais pesado, vamos dizer assim, mas é extremamente importante, né? A gente ter essa... Como é que eu posso dizer? Essa preparação, esse cuidado emocional, esse autoconhecimento. Então, porque a gente vai viver nessa área, né? Na medicina, a gente vai estar em contato com a perda, com a possibilidade de perda o tempo inteiro ali, né? E é super importante que a gente se sinta seguro para poder negociar com isso. É um assunto denso, mas é um assunto que precisa ser trabalhado para que a gente realmente possa se desenvolver e crescer como pessoa e como profissional, né? E entender o peso emocional da medicina não é para assustar, é para decidir com consciência. Responsabilidade para fazer da profissão. Responsabilidade. Nossa. Você pode ir de novo? Com certeza, porque eu troquei tudo ali. Caralho. Podemos? Desculpa o palavrão. Peraí que ela... Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje. Se quiser afastar um pouquinho só do microfone para não precisar... Não ter Entender o peso emocional da medicina... Respira um pouco. Então, entender esse peso emocional da medicina não é para assustar. É para decidir com consciência. A responsabilidade, ela faz parte da profissão. E a maturidade não é algo que você precisa ter completo antes de começar. A maturidade é algo que você constrói ao longo do caminho, ao longo da sua jornada de vida. E no próximo episódio, a gente vai organizar essas decisões com mais clareza. Que perguntas precisam ser feitas antes de escolher a medicina e como tomar essa decisão com que? Segurança, com maturidade. Te esperamos lá. Até mais!